Minha continência aqui é todo brasileiro de bem que luta pelo Brasil, e outros países estão ameaçando o Brasil se o Brasil fazer eleições limpas agora em outubro de 2022. O próprio diretor da CIA dos Estados Unidos, William J. Burns, ele falou o seguinte, que ele não quer que o Brasil interfira nas eleições. Diretor da CIA, William Barr, avisando, comunicando, segundo fontes de agências de notícia internacionais, o governo brasileiro a não interferir no pleito eleitoral de outubro. Aqui nós temos já um grande problema, afinal de contas, é sabido que o Brasil não interferiu nas eleições americanas de 2020, por exemplo, e nem solicitou a CIA ou qualquer outro órgão para que não fizesse nenhum tipo de intervenção. A CIA teria este direito de fazer um pedido como esse ao presidente brasileiro? Muito provavelmente não. A primeira questão que nós precisamos levantar aqui é a soberania nacional. Quem está por trás da CIA dos Estados Unidos são os globalistas. E isso é muito sério, gente. O próprio Bolsonaro, ele vem convocando ultimamente agora militares, o povo em geral, para lutar pela sua liberdade. Civis e militares, precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado, hoje o uso de outras armas, também estabelece com ar-condicionado, visando roubar a nossa liberdade. Infelizmente, nós estamos vendo hoje na sociedade pessoas perdendo tempo discutindo se a Terra é redonda, quadrada, plana. Estão discutindo se existem ETs ou não em outros mundos, em outros planetas. As pessoas estão perdendo muito tempo da sua vida por coisas que não levam a lugar nenhum. Porque nós estamos vivendo hoje um momento de nós lutarmos pela nossa liberdade. Hoje é o momento de nós entender o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, o povo brasileiro não tem informação. Isso não significa que você tem que deixar a sua vida de lado, aquilo que você está fazendo, para você se tornar um especialista na política. Não é isso não. Mas para que você entenda realmente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando eu falo você, eu não falo você que nos acompanha já há um bom tempo, há 5 anos atrás, mas para você que nos acompanha pela primeira vez. O que nós estamos vendo no Brasil e no mundo é algo que eu venho falando pela bilionésima vez, que nós temos uma luta, uma guerra entre 3 grupos de poder que querem controlar a humanidade. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender nada. Nós vamos achar que a política é apenas uma briga por poder e nada mais. E não é só isso. Nós temos os globalistas, que são as famílias mais ricas do mundo, que querem controlar a humanidade. Essas famílias, em alguns dos casos, já existem há séculos e mantêm conexões que de alguma forma podem controlar o mundo, decidindo o futuro de tudo. E a família Rothschild, dominando de certa forma a economia global, montou um comitê que era o Comitê dos 300, que eram 300 pessoas. Do outro lado nós temos os comunistas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma interferência dos globalistas e dos comunistas. Como assim? A CIA, por exemplo, a CIA é dos globalistas. Se nós pegarmos, por exemplo, a China, quem que comanda a China? O Partido Comunista Chinês. A própria China comprou a Lenovo, é dona da Lenovo. A Lenovo comprou a Positivo. A Positivo é quem vai fornecer as urnas eletrônicas para as eleições do Brasil. Então nós precisamos entender, eu sei que fica meio complicado para algumas pessoas, e algumas pessoas dizem assim, mas o Bolsonaro não fez uma intervenção militar, as Forças Armadas não fizeram uma intervenção militar, nos abandonaram, etc. Não. O que nós precisamos entender é o seguinte, o Brasil, ele foi doutrinado por 30 anos, por mais de 30 anos. Com a saída do regime militar, quem que assumiu o Brasil? O civil? O povo? Não.
Quem assumiu o poder foram os comunistas. Aquelas mesmas pessoas que assaltavam bancos, que roubavam, que matavam, assassinavam, enfim, que queriam transformar o Brasil em uma Cuba, essas mesmas pessoas ocuparam postos nas instituições do Brasil, dentro da OAB, dentro das universidades, dentro das igrejas, dentro da mídia televisiva hoje, e também nós temos dentro da política, dentro do STF. A maioria dos ministros que nós vemos hoje dentro do STF são aquelas mesmas pessoas que roubavam, matavam, assassinavam. E isso não é novidade, gente. Hoje não é novidade. Só que você que sabe disso, você precisa alertar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Porque em outubro agora vão tentar dar um golpe aqui no Brasil. E você diz assim, mas isso é possível? É só nós pegarmos as eleições nos Estados Unidos. O Donald Trump ganhou as eleições, mas os globalistas tiraram o Donald Trump e colocaram o Biden. Os globalistas. E quando as redes sociais, as pessoas pelas redes sociais tentaram se levantar, os globalistas começaram a censurar as pessoas, dizendo que era fake news, que era mentira. E, inclusive, as redes sociais também, agora, nas eleições, eles já estão criando um centro de operações para monitorar, censurar aquilo que você postar nas redes sociais. É muito sério, gente. O povo brasileiro não entendeu o que está acontecendo. Eles querem prender você. Eles querem criminalizar você por você dar apenas a sua opinião. É muito sério. O povo não está entendendo o que está acontecendo. O STF já rasgou a Constituição. Mas por que as Forças Armadas não agem? Elas vão agir no momento certo. Tenha fé, tenha certeza, confie nas Forças Armadas. Por que o Bolsonaro e as Forças Armadas ainda não fizeram uma intervenção ali no STF, uma intervenção militar? É muito simples. Nós temos uma grande parte do povo brasileiro que já acordou para a realidade. Os bolsonaristas, o povo aí que vai para as ruas, que vai com a bandeira, né, que já entendeu o que está acontecendo, uma boa parte da população. Mas nós ainda temos uma outra parte da população que não entendeu o que está acontecendo. E essa outra parte ainda acredita em pesquisas, acredita na mídia televisiva, acredita que o que nós estamos vivendo hoje é uma questão política, e essa doutrinação que o povo sofreu por mais de 30 anos foi uma lavagem cerebral, que pegou não apenas a classe baixa, mas pegou a classe média, todos. Hoje, se você pegar um dentista, um advogado, um médico, né, de qualquer área, e você falar um pouco sobre política, ele vai dizer assim, nós temos que manter a democracia. Mas essa pessoa não entendeu que nós não estamos vivendo em uma democracia. Porque essas pessoas, elas vão para o seu trabalho, vivem a sua vida diariamente normal. Como qualquer pessoa, isso não é errado. Mas essas pessoas não acompanham o que está acontecendo na política, no Brasil e no mundo. Porque não adianta você se nortear pelo que a mídia diz, a televisiva. Você tem que se nortear pelas mídias independentes nas redes sociais. Tem muitos canais bons hoje, como os Pingos nos Is, a Jovem Pan também ali, é um canal muito bom, né? E outros canais independentes que estão mostrando a realidade para o povo. Então nós precisamos nos preparar, precisamos falar para as pessoas que estão à nossa volta sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque se nós não entendermos que existem, e eu falo isso pela bilionésima vez,
não para você que nos acompanha já há muitos anos, mas para aqueles que vão ver esse vídeo aqui pela primeira vez. Nós temos um grupo de poder que são donos, controlam praticamente todas as grandes empresas, as redes sociais, as indústrias alimentícias, a mídia internacional, que são um grupo muito forte, são donos aí praticamente de quase 70% de toda a riqueza mundial, que são os globalistas, formado por 13 famílias, família Rockefeller, família Rothschild, família Lee e outras, que estão no topo da pirâmide. Do outro lado, nós temos os comunistas. Então, se nós não entendermos quem está por trás de quem, nós vamos morrer intelectualmente, infelizmente. E quando eu falo nós, assim o povo em geral precisa acordar. Porque ninguém nasceu sabendo, mas você precisa buscar informação e entender que tudo isso que nós estamos falando aqui é uma realidade. Aquelas coisas que nós falávamos sobre nova ordem mundial, sobre as elites globais, que nós éramos tidos como teóricos da conspiração, hoje vem o Biden falando de nova ordem mundial, hoje vem a China falando de uma nova ordem mundial. Since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. Pequim apresentaram a visão de uma nova ordem mundial com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, a fazer a primeira visita ao aliado chinês desde a invasão da Ucrânia. Lavrov está na China para participar num fórum sobre o futuro do Afeganistão. Com o homólogo chinês, os dois ministros parecem determinados em reafirmar a amizade que une a China e a Rússia. Eles estão usando todos os meios. Eles querem interferir aqui no Brasil. Eles querem interferir no Brasil de qualquer jeito, tanto os globalistas como os comunistas. E nós, no meio dessa briga toda, nós precisamos nos unir, precisamos acordar o povo. Porque hoje, para você falar isso para o povo está acolhendo. Mas, infelizmente, o Brasil, ou felizmente, tem dimensões continentais. Então nós precisamos a cada dia falar e explicar para conscientizar as pessoas. O que o Bolsonaro fez com as Forças Armadas também é justamente colocar o STF em evidência. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou o STF fazer o que está fazendo, rasgar a Constituição, expondo o STF para o povo, dizendo, olha, eu estou agindo dentro das 4 linhas da Constituição, mas o STF não está. E para você que não sabe, que nos acompanha pela primeira vez, o presidente do TSE, que vai comandar ali as urnas eletrônicas, as eleições, ele é o mesmo ministro do STF. E os ministros do STF são aqueles comunistas lá atrás que participavam de grupos guerrilheiros armados, que não é nenhuma novidade. Se você pegar o Fachin, os vídeos do Fachin, antigamente, ele é autodeclarado comunista. O Alexandre de Moraes, mesma coisa. Lewandowski, mesma coisa. Todos eles são políticos. O STF hoje é um partido político. Só que hoje, o Bolsonaro e nós também estamos expondo quem é o STF, quem é justamente as instituições, para que no momento que houver uma ação militar, nós estejamos preparados. Preparados por quê? Porque a mídia que é comunista vai alegar golpe. Aqueles que comandam instituições no Brasil, que tomaram o poder, eu não falo da instituição toda ela, mas daqueles que ocupam cargos elevados, como presidentes da OAB, eles vão alegar golpe. Você vai pegar dentro das igrejas também, ali algumas alas vão alegar golpe. As universidades tomadas pela esquerda comunista vão alegar golpe.
Nos Estados Unidos, mesmo o Donald Trump levando milhares de pessoas para as ruas, e enquanto o Biden não conseguia sair às ruas, que seria um Lula dos Estados Unidos, eles colocaram o Biden no poder. Então é muito sério o que nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo, o que o Bolsonaro está fazendo, é escancarar para o povo quem é o STF. Para que no momento que nós fizermos uma intervenção militar no Brasil, no STF, vai haver movimentações nas ruas para tentar alegar golpe. Nós precisamos estar do lado do presidente das Forças Armadas, porque lá fora eles vão alegar que é golpe. Os ministros do STF estão indo lá fora dizer que o Brasil, o regime do Brasil, é um país semi-presidencialista, que não é presidencialista. Então é muito sério o que nós estamos vivendo. Já hoje nós que vivemos dia a dia, acompanhamos as questões políticas, nós sabemos quem é quem na fila do pão. Mas nós precisamos mostrar para aqueles que estão à nossa volta. Isso é muito importante. Por quê? Porque o Brasil ele foi emburrecido nesses últimos 30 anos. E eu falo não é só de uma classe, de todas as classes. Baixa, média, alta, todos foram emburrecidos. Porque nós vivemos uma lavagem cerebral a uma estratégia de Antônio Gramsci, que foi justamente infiltrar os comunistas em todas as instituições no Brasil, no alto escalão. E hoje, depois de 30 anos, essas instituições elas são controladas por aqueles que são comunistas. Então, antigamente se usava a arma, hoje eles estão usando a caneta. E nós, eu, você, estamos perdendo a nossa liberdade. Então, compartilhe esse vídeo, né, para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta e confiem nas Forças Armadas, confiem no Bolsonaro, que nós vamos conseguir ganhar essa guerra. Mas precisamos falar, precisamos alertar aqueles que estão ao nosso lado, para que tenham consciência do que é o globalismo, os globalistas, o que são os comunistas, o que é o comunismo e como eles estão agindo no mundo e no Brasil. O Brasil hoje é um dos únicos, ou se não o único país hoje que tem um presidente conservador. Todos os outros países da América Latina, a Argentina já virou um país comunista, está se tornando uma Venezuela. A Venezuela já não tem mais chance, não tem como mais se levantar, está mergulhado na ideologia comunista. O Chile, nós vemos outros países, os Estados Unidos com o Biden hoje, não os Estados Unidos com toda a sua população, mas aqueles que estão no poder, que é o Biden, colocado pelos globalistas. Nós temos a China comunista, enfim. Hoje o Brasil, ele é o único país conservador. Só que para manter isso, nós temos que criar um Congresso forte. E para entendermos que hoje nós vamos mudar o Brasil, não é só como uma intervenção das Forças Armadas, não. Elas são forças auxiliares do povo brasileiro. Mas quem vai mudar o Brasil é eu, é você. Ocupando espaços nas instituições que os comunistas ocuparam. Nas universidades, nas igrejas, na OAB, na política também. Algumas pessoas dizem, mas político, pessoa boa, não se envolve na política. E é com esse pensamento das pessoas boas não se envolver na política é que os comunistas se envolveram. Tomaram espaço, ocuparam espaços e hoje estão dando as cartas no Brasil. Então nós precisamos e acreditar, não podemos desanimar, porque quem quer que você desanime e desista é o inimigo. É aquele que quer ver a sua destruição. Porque no momento que você não tem mais jeito, o inimigo está lá batendo pau, porque ele já destruiu você. Então nós vamos sim vencer essa guerra, lutar contra os globalistas e contra os comunistas.
Selva, até a próxima aí, se Deus quiser.